Cumprimento os meus irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo bíblico. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, para pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e paz nesse momento que vamos estudar a Tua Palavra. Esteja conosco, Senhor, te pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos estudar hoje sobre fé, arrependimento e confissão. Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observava os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental. Ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, poderia ser mandado de volta para casa. Muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livramos de suas terríveis consequências? A Bíblia aponta a saída. Peguem suas Bíblias, amados irmãos e irmãs. Vamos ouvir a voz de Deus. Primeira pergunta: o que é fé? O que é fé e qual a sua importância na vida cristã? Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 6. Hebreus 11, 1 e 6. O 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o que diz a Bíblia mais? Fé é a confiança depositada em Deus, não só um sentimento ou pensamento positivo. Ela é importante, pois agrada a Deus, produz a paz. Está em Romanos 5:1. E resulta em boas obras. Tiago 2:26. O outro verso é verso 6, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Certo? A outra passagem está em Romanos, voltem só um pouquinho a Bíblia. Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz só vem de Deus, por intermédio de seu Filho. A outra passagem está em Tiago 2:26. Tiago, ainda Novo Testamento, 2:26. Tiago 2:26. Diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Ok? Então, o que é fé e qual é a sua importância na vida do cristão? A resposta é: fé é certeza, ela agrada a Deus e produz paz. A fé sem obras é morta. Vamos para a segunda questão. Qual é o objetivo da fé? Vamos para a nossa Bíblia, 1 João, capítulo 5, verso 4. Novo Testamento, próximo do Apocalipse. 1 João, cinco, 4. 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diz assim também: a fé nos ajuda a vencer as dificuldades, e o resultado que exerce a fé é a nossa salvação. 1 Pedro 1,9. A outra passagem está ainda em 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, que foi lido agora. Vamos lá. 1,9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando confessamos nossos pecados, Deus está disposto a nos perdoar com base no sacrifício de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, está em João 1,29. O bondoso amor de Deus aceita o pecador arrependido, perdoa seu pecado confessado e lhe permite que fique diante do Senhor com a vida perfeita de Cristo. A confissão envolve o reconhecimento do nosso pecado e a entrega de nossa vida ao Senhor, buscando nele forças para crescermos em santidade. Ok? Então, resposta do 2, qual é o objetivo da fé? Vencer o mundo, né? E o que nos atrai ao pecado. Nós temos que fugir, a fim de que o fim da fé é a salvação. Vamos para a terceira pergunta. Como desenvolver a fé? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Como eu desenvolvo a minha fé? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Assim eu desenvolvo a minha fé. Uma fé inabalável está diretamente relacionada à prática dos ensinos das Escrituras. Por isso que Deus nos manda, né, examinar as Escrituras e fazer discípulos, né? É isso. A fé é proporcional ao conhecimento e à prática da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Tiago 1, 21 e 22. Ela também se desenvolve quando a pessoa compartilha o amor de Jesus e as verdades bíblicas. Como é bom falar desse Deus, né? Que nós possamos, nesse comentar, nesse abrir o coração, a partir do momento que eu conheço esse Deus, a gente se relaciona com Ele e compartilha esse amor maravilhoso que Ele tem por nós. Então, como desenvolver a fé? A fé vem quando ouvimos a palavra de Deus, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem, né? A quarta pergunta: o que Jesus veio fazer a esse mundo, né? O que Ele veio fazer por nós? Lucas 5,32. Ainda no Novo Testamento, Lucas, volta só um pouquinho, 5,32. Lucas 5, 32. Diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele veio buscar a mim e a você, meu irmão e minha irmã, porque somos pecadores. E nós carecemos da misericórdia do Senhor. O arrependimento sincero produz tristeza pelo erro e afastamento do pecado. No contexto bíblico, o arrependimento envolve uma mudança essencial da mente, que se reflete em uma transformação na relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Portanto, o verdadeiro arrependimento leva à conversão e ao abandono da vida do pecado, resultando a uma nova maneira de viver. Isso está também em Colossenses 3, de 1 a 17. Então, aquilo que eu falei já em outros vídeos, que nós temos que nos arrepender, né? Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, mas eu tenho que parar de estar em pecado. Pecador eu sou, mas não posso ficar em pecado. Como Deus vai me perdoar se eu estou em pecado? Então eu tenho que parar de estar em pecado. Então, o que Jesus veio fazer? Chamar pecadores ao arrependimento. Quinta questão: o que nos leva ao arrependimento? O que nos faz nos arrepender? Romanos 2, 4. Romanos, um pouquinho para frente. 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento.
Ok? 2:4. Experimentar a misericórdia divina nos leva ao verdadeiro arrependimento, que resulta em uma transformação de vida. Lucas 3, de 8 a 14, Atos 3:19. A palavra de Deus exorta seus seguidores a produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Ok? O que nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Sexta questão. O que faz o pecador arrependido? Salmo 38:18. Salmo, Novo Testamento. (38:18). Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Quando nos aproximamos de Cristo, em sincero arrependimento, somos movidos pelo Espírito Santo a reconhecer nossos pecados e nossa culpa. Nós temos que reconhecer que erramos, confessar a Deus os nossos pecados. Não podemos ser redimidos enquanto estivermos procurando justificativas para a obstinação em negar a nossa culpa. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. 1 João 1:9. Então, a resposta, ele confessa, nós temos que confessar o pecado a Jesus, né? Os Salmos 32 e 51 fala sobre o arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. João 1:9. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. 1 Timóteo 2:5. Sétima pergunta. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Provérbios 28:13. Logo após Salmos. Provérbios 28:13. Diz assim o Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, né, nós temos que abandonar o pecado, alcançará misericórdia. O pecado não confessado impede a pessoa de receber as bênçãos de Deus. A misericórdia só pode alcançar aquele que reconhece a sua culpa e está disposto a abandonar seus maus caminhos. Então nós temos que abandonar os maus caminhos e se aproximar de Cristo e se relacionar com Ele sempre, senão nós cairemos novamente. Oitava questão: o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? 1 João 1:9, perto de Apocalipse. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Miqueias 7, 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará
pés de nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que maravilha, né? Deus esquece. Mas não se incomode, meu irmão e minha irmã, porque o inimigo, ele faz diferente. Ele usa as pessoas para que essas pessoas, até pessoas que amamos, nos acusem dos nossos pecados. Mas por isso que nós temos que confiar, ter fé na palavra de Deus, no que Deus nos diz. E Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra espíritos. E esses espíritos que usam as pessoas que amamos, e até nós mesmos, se nós não nos policiarmos, eles nos acusam. E por isso que nós temos que conhecer a palavra. E muitos entram em depressão, muitos se suicidam porque não conhecem a palavra de Deus. Então nós temos que confiar no assim do Senhor. Deus perdoa os pecados, apaga a transgressão. Isso quer dizer que Ele não se lembra deles, nem utiliza nossos erros confessados para nos acusar. Assim, Jesus nos deixou o exemplo de como devemos tratar o próximo. Mateus 6,14. Então, meu irmão, minha irmã, nunca, jamais, mesmo você sabendo, mesmo você que perdoou alguém que te pediu perdão, e você ainda lembrá-lo do que ele fez, isso não agrada a Deus. Está escrito. Ainda outra passagem, Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Esse é o Deus, meu irmão, minha irmã, que nós temos que amar. Esse Deus. Então, a resposta: o que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Ele nos perdoa e purifica, lança nossos pecados nas profundezas do mar e esquece. Nona e última pergunta: o que Deus espera de nós? O que Ele espera de mim e de você, meu irmão e minha irmã? Isaías 55, verso 7. Isaías 55, verso 7. Diz assim: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Deus deseja ajudar toda pessoa que se dispõe a abandonar o caminho de pecado e se volta para Ele. Todo o céu festeja essa decisão, pois há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso está em Lucas 15, 10. Jesus espera a confissão sincera de todo pecador. Então, quando um pecador, meu irmão, minha irmã, quando eu e você, nós pecamos, nós erramos, nós temos que pedir perdão. Não somente de Deus, assim como eu fiz um vídeo sobre o perdão, mas das pessoas a quem magoamos. Mas confessar realmente o que fizemos, não superficial. Se eu fiz algo que te magoei, que eu te... Não é assim que Deus quer. Então a resposta do nono é: deixe o que Deus espera de nós hoje, deixe o caminho do mal, nos convertamos e nos voltamos para Deus, pois é rico em perdoar. Recapitulação: a fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida da fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento.
Quem não confessa os seus pecados jamais prosperará. Mas quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos confessar os nossos pecados, que possamos examinar as Escrituras, conhecer esse Deus para que a nossa fé aumente, que possamos falar desse Deus com amor, com conhecimento, esse entendimento e essa sabedoria que vem de Deus, está lá em Tiago 1,5, só Ele nos dará. E mesmo errando, se nós pedimos o perdão dos nossos pecados, não somente de Deus, mas das pessoas que magoamos, nós teremos paz, uma paz que vem de Deus, que somente o Espírito Santo nos dará. É isso que Deus espera de mim e de você, meu irmão e minha irmã. Fique na paz, meu irmão, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amanhã, no próximo estudo vamos falar sobre os sinais da volta de Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.